Oi, estava eu na minha pré-adolescência, brincando de pique-esconde, debaixo de um sol de 40 graus queimando minha careca, porque eu era retardado mesmo. Aí estava eu e os meus amigos brincando e rindo igual umas hienas. Aí numa hora que tava todo mundo se escondendo, passou um moleque na rua, 3 anos mais velho que eu. Só que esse moleque, aquele idiota, decidiu contar onde todo mundo estava escondido. Eu costumava ter medo dele, porque ele era mais forte. Só que nesse dia, a raiva superou o medo. Aí eu saí do meu esconderijo boladão, com meio metro de altura, e falei assim: gente, pode sair todo mundo porque o babacão aqui, ó, contou onde a gente tava. Pra quê? Aí ele pegou e falou assim: o que que tu disse, menor? Aí eu, com medo, porém com muita raiva, respondi: eu gaguejei? Nisso eu olhei pro lado, os meus amigos estavam assim. Nisso eu me dei conta do que eu tinha falado. E fui chegando lentamente pra perto do meu portão. Enquanto aquele babaca, que eu esqueci o nome, Leonardo, foi vindo pra perto de mim falando: repete que eu vou te arrebentar, repete que eu vou te arrebentar. Eu já tava indo embora, quase pedindo desculpa. Aí ele falou assim, ó: você é igual a todos da tua família. Uns merda. Eu já tava quase dentro de casa, aí eu fiz assim. Não fala da minha família, não. Aí depois eu saí correndo pra dentro de casa, falando pro meu pai que ele queria me bater. Aí meu pai me defendeu, mandou ele ir embora, e eu me saí muito bem nessa situação. Só que eu passei os últimos anos em que eu morava naquele bairro evitando ele. Porque ele jurava que quando ele me achasse, ele ia me matar. Então, Leonardo, se você tá vendo esse vídeo e você me achar, eu vou fazer igual eu fiz da última vez. Saí correndo. Oi, fofoca do dia que eu me afoguei e quase morri na praia. Quando eu saí do carro e vi que eu realmente estava na praia, eu surtei, fiquei assim, ó. Olha o mar, olha a areia, mãe, ele vem de água de coco. Igual um idiota, um bobo, um bobo. Eu já fui tirando minha roupa pra eu ir nadar. Aí a minha mãe falou assim: esse mar tá agitado. Só vai no fundo com o seu tio. Porque se acontecer alguma coisa, ele vai te ajudar. Vou nem falar o nome dele, tio Carlos. Aí eu olhei pra ela e falei assim: eu sei nadar, né, mãe? Me respeita. Até aí o dia tava perfeito. O sol fritando a pele e a água do mar na temperatura do xixi da Frozen. Quanto mais passos eu dava pro fundo, mais o mar me puxava. Eu nem tava ligando, tava com o tio Carlinho, tava indo embora. Chegou uma hora que o meu pé não tava mais dando no chão. E o tio Carlinho, tio Carlos, falou assim: aí o mar tá muito violento. Ele falava assim que ele era fumante. Quando a onda vir, eu vou te avisar, a gente mergulha junto pra ela não quebrar na gente. As 3 primeiras ondas a gente mergulhou junto porque ele me avisou. Depois da terceira onda, veio uma gigante atrás. Aí eu fiquei lá, né, todo feliz esperando ele mandar a gente mergulhar. Ele foi nadando na direção dela e mergulhou. Aí a onda foi crescendo assim, gigante na minha frente. Não dava mais tempo de mergulhar, eu sabia que eu ia morrer. Eu abri meus braços e falei: amém. Nisso a onda quebrou em cima de mim. Entrou água no meu ouvido, no meu nariz, na minha boca, no meu olho. Fui levado numa velocidade. Na hora que eu bati no fundo, na areia, eu comecei a capotar, virar cambalhota. Nesse meio tempo, engolindo muita água. Quando a água voltou, eu tava jogado, largado na areia. Aí eu levantei e vi que eu tava todo ralado, minha sunga no pé. Eu me ajeitei, fui andando na direção da minha mãe e comecei a chorar. Minha mãe olhou no fundo dos meus olhos, alcançou a minha alma e disse: me respeita. Eu te avisei pra tomar cuidado. Aí o passeio acabou ali pra mim. Fui da praia até em casa reclamando do tio Carlos. Fiquei todo dolorido, todo machucado. Peguei trauma real. Só fui de novo depois de anos. Mas só porque eu sou pobre e moro longe da praia mesmo. Oi. Tava eu e a minha amiga Maria sendo encaminhados para o pátio da escola, juntamente com todos daquele colégio. Simplesmente porque todos os professores estavam reclamando que nós estávamos virando a escola de cabeça para baixo. E em defesa de todos os meus amigos e colegas que estudavam lá, nós éramos terríveis mesmo, Os inspetores mandaram a gente sentar no chão igual uns cachorros e ficar em silêncio porque a diretora ia falar com a gente. Eu e a minha amiga só aqui assim, ó. Estávamos com uma crise de riso. Aí a diretora, aquele ser sombrio que eu não gosto nem de falar o nome, Dona Márcia, foi chegando. Pegou o microfone e começou a humilhar todo mundo. Depois de fazer metade da escola chorar, decidiu falar mal da minha turma. Falando que nós éramos os piores da escola, que o 6º ano era melhor que a gente. Na minha sala tinha muita conversinha, muita risadinha. Que se a gente continuasse assim, a gente não ia ter futuro nenhum. Era verdade o que ela tava falando? Era verdade. Ela precisava falar daquele jeito? Precisava. Nisso, a Dona Márcia decidiu falar dos celulares. Falou que escola não era lugar de celular e que nem botar no silencioso ou desligar as pessoas estavam fazendo. Quando ela já tava acabando o esporro, o celular pocket da minha amiga começou a tocar assim, ó. Muito, muito alto. Nisso eu não me aguentei. Comecei a rir e a escola toda também começou a rir. Minha amiga desesperada tentando desbloquear, só que o pocket dela tinha travado. E a diretora aqui assim, ó. Minha amiga começou a socar a tela, mas não adiantou. Ela teve que levantar e ir pro banheiro. No outro dia, a diretora entrou na nossa sala e chamou eu e a minha amiga pra conversar. Falou que não tinha gostado nem um pouco da palhaçada e que a próxima gracinha de qualquer um da minha turma, ela ia convidar a se retirar da escola. Aí, né, não teve jeito. No outro dia, a minha turma tava a mesma coisa.
Oi. Estava eu esperando o ônibus num dos pontos mais perigosos e desertos da minha cidade. Sabe por quê? Porque eu era retardado. A noite maravilhosa começou com o meu celular descarregando. E pra alegria do pobre, veio o meu ônibus. Eu só consegui ver o número do ônibus quando ele já estava perto. Aí quando eu fiz sinal, já estava muito em cima. E o motorista decidiu me ignorar. Ele passou direto e ainda mandou um sorrisinho. Aí eu fui olhar pelo lado positivo, né, gente? Só que não tinha lado positivo. Eu estava praticamente no meio do nada, sem celular, no escuro. Mas eu pensei comigo, pelo menos não tem como piorar, né? Ah! Chegou um cara todo estranho no ponto e disse: qual é, meu? Qual é? Que horas são aí? Que horas são? E vi que ele tava agindo muito estranho, com a mão no bolso. Tava agitado, de capuz, olhando pros lados. Aí eu peguei o meu fone que eu comprei por R$4 na feira, botei no meu ouvido e comecei a fingir que eu tava ouvindo música. Até que ele começou a chegar perto de mim. A cada passo que ele dava pra perto de mim, era 2 que eu tava indo embora. Aí ele tava muito perto e pedindo pra ver a hora de novo. Eu já sabia que ele ia me assaltar. Assim que eu pegasse meu celular, ele ia pegar da minha mão. Eu comecei a ficar com muito medo. E quando eu tô cagado com medo, eu faço merda. E falei assim pra ele: pô, me deixa em paz, cara! E antes de terminar essa frase, eu já tinha me arrependido. Aí ele paralisou e falou assim: e qual é, minha nota de marola? Começou a me ameaçar. Quando ele ia encostar no meu ombro, veio um ônibus. Eu, sem ver número, sem ver nada, fui pro meio da rua praticamente. Fiz sinal e entrei dentro do ônibus. Quase chorando, cheio de medo, com as pernas tremendo, mas com o celular no bolso, E a noite maravilhosa tava só começando. Porque eu esqueci que o ônibus que eu tava não era meu. E fui parar do outro lado da cidade. As coisas estavam dando tão errado nesse dia que só de lembrar dá vontade de socar. Oi. Enquanto a receita passa, eu vou contar pra vocês o dia em que minha amiga agrediu a professora. A minha turma fazia tanta merda que a diretora sabia o nome de todo mundo. E todo dia alguém se ferrava. Gente, eu amava aquela turma. Mentira, eu odiava todo mundo, porque era um bando de falso. Só que nesse dia a aula já tava acabando e nada tinha acontecido. Foi aí que na última aula chegou a nossa professora favorita. Era o dia dessa professora olhar o nosso caderno pra ver se a gente tava fazendo atividade. E um por um ia mostrando o caderno. Aí chegou a vez da minha amiga mostrar o caderno. Falei pra minha amiga que eu ia contar a história dela aqui, mas eu não vou poder falar o nome dela porque ela não deixou. Sério, dessa vez eu realmente não posso falar. É Michelle, Isso, quando chegou a vez dessa minha amiga, ela tava distraída batendo no menino. E a professora falou assim: isso daí vai dar namoro, hein? A turma começou a rir. Aí a Michelle, com o caderno na mão, simplesmente parou de bater no menino. E ela falou assim: ei, professora, para de brincar com isso, nada a ver. E ela deu uma cadernada na cabeça da professora. Era logo o caderno de 10 matérias. Aí a professora falou: sai da sala e vai pra diretoria agora. A gente nunca viu essa professora tão bolada. Eu adorei. E enquanto a Michelle ia pra diretoria, a professora começou a lacrar em cima da gente, falando que ela era a única professora que gostava da nossa turma, a única que suportava a gente. Só que, tipo assim, era verdade o que ela tava falando? Era, cara, ela tava certa. Mas ela precisava falar naquele tom com a gente? Claro que precisava! Aí ela virou e falou pra todo mundo: e a próxima gracinha, eu vou parar de ser legal com vocês. Só que tinham 2 palhaços na minha turma que viviam tendo crise de riso nas horas erradas. Esses 2 idiotas retardados começaram a rir muito alto. Gente, era eu e a minha amiga. Depois disso, ela nunca mais foi a mesma. Ela não brincava mais com a gente. Às vezes nem bom dia ela dava mais. E umas 2 semanas depois ela parou de dar aula pra gente. Mas sabe o que eu aprendi com essa história toda? Tudo tem limite. Tudo. Menos a minha turma. Oi, vou contar do dia em que eu fiquei perdido no mato quando eu fui fazer uma trilha. Enquanto eu conto a história, vai acompanhando essa receita. Estava eu e os meus 3 amigos mongolóis decidindo de que a gente ia brincar. Aí o meu amigo Sabichão falou assim: pô, bora brincar de explorador e ir na trilha do labirinto. Eu sei andar aquilo tudo lá, eu ia com meu irmão, mané. E como na época só um dos meus 3 neurônios funcionava, eu falei: bora! E o Patati, o bobão, o retardado do grupo, falou assim: pô, bora, vou gastar minha onda lá em cima. Aí fomos nós, os 4 aventureiros da Shopee, e entramos mata dentro, trilha dentro, sobe, 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 sobe. Entra num caminho, passa no outro, pula pedra. Aí depois de umas meia hora andando, eu percebi que o Sabichão tava mais perdido do que eu. Perguntei assim: você sabe mesmo o caminho, né? Aí ele falou assim: não, eu não tô perdido não, é que o caminho tá meio diferente, entendeu? E falei assim: eu quero ir embora daqui agora. Vamos descer que eu não quero virar comida de onça. Por fim, o grupo todo começou a descer. Depois de um tempo andando, o Sabichão virou pra trás com a maior cara de pau e falou assim: acho que a gente tá meio perdido. Aí o Patati falou assim: então a gente vai ter que acampar, mané. O Lucas sentou no chão, começou a chorar falando que ele ia morrer, que nunca mais ia ver a família dele. E meio ao caos, eu surtei. Olhei pra eles e perguntei se eles tinham comido coco antes de sair de casa. E a gente vai sair daqui sim, e vivos, porque eu me recuso a morrer do lado de vocês. Tomei a liderança e mandei todo mundo me seguir. E a gente deu 5 passos, o Lucas prendeu a porcaria do pé dele na lama, caiu de cara no chão. Aí eu, com toda delicadeza, levantei ele e falei: vamos continuar andando, por favor? Aí ele: mas eu caí. Eu falei: não interessa. Nisso, lá no fundo, eu comecei a escutar um barulhinho de água. Segui a direção do barulho e achei um pequeno córrego. Aí eu pensei: se a gente seguir esse fluxo aqui, uma hora a gente vai chegar